Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. É uma emoção muito grande olhar, mesmo que rapidamente, a cada um de vocês. E eu estou convicto, sei que é tão somente a graça do Senhor. Mas com toda a emoção do meu coração, eu queria estar pregando virado aqui para estas pessoas na minha frente. Vocês estão representando nesse momento o valor real da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. O resgate da alma, o bem mais precioso, tão precioso que Ele não titubeou em deixar o céu, nascer numa manjedoura, no lugar que nenhum de vocês nasceu, viver, sofrer e voluntariamente na cruz do Calvário morrer por todos nós. E aí vocês, num brado, alguns verdadeiramente um brado, gritaram: eu creio em Jesus. Isto é valorizar o sacrifício de Cristo. É você falar para Ele: eu reconheço que eu estava perdido e que o Senhor morreu no meu lugar, na cruz, naquele dia. Isto é glorificar o Senhor. Eu não entendo, embora sei, mas eu não entendo como há corações que ainda não fizeram essa decisão, que ainda não confessaram a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas mais do que isto, quando vocês confessaram e batizaram, vocês falaram: eu sou totalmente do Senhor, morto para o mundo, ressuscitado para Cristo, para viver nele, com Ele e para Ele. Que Deus os abençoe. Vocês me deram uma grande emoção hoje. O pastor disse que por pouco chorava. Ele conseguiu, eu chorei muito. E eu pensei que eu estava acostumado. Batizei meus filhos, batizei tantos outros. Mas cada um de vocês é uma história, cada um de vocês é um momento singular. E o Senhor olha para você, não no coletivo, o Senhor olha para cada um de vocês no pessoal, no individual. E Ele te ama tanto que Ele disse em Apocalipse que Ele te dará um nome que só você e Ele saberá qual é. Vocês são especiais para o Senhor. Que o Senhor continue abençoando ricamente e viva intensamente por aquele que na cruz do Calvário intensamente deu a vida por vocês. Amém? Eu queria pregar para vocês, mas vou ter que virar para lá. É uma noite, irmãos, deixa eu ligar aqui meu cronômetro. É uma noite, pessoal, emocionalmente fortíssima para mim. E eu descobri muito cedo na minha vida que missionário, pastor, tem que ter um coração diferente, porque não suportaria essas emoções. E foi emocionante hoje. E quando fui convidado para vir para cá, nós aceitamos de todo o coração. E eu fiquei sabendo que o pastor presidente da igreja chama-se Davi Heiker. Isso me trouxe emoções fortíssimas, porque quando eu fui para Santarém, em 28 de janeiro de 1980, cheguei em Santarém, a Pérola de Tapajós. Naquela época era a Pérola de Tapajós ainda. E eu fui morar num bairro, e há mais ou menos umas 15 casas depois, morava a dona Mayflower Heiker, tia do pastor Davi.
E ela tinha 3 filhos: Darlan, Delano e Davi. Davi era o caçula. Num dia o Davi chega lá na minha casa, solteiro ainda, chega e: Pastor Eduardo, um conhecido meu, sobrevoando alguma área aqui no norte de Oriximiná, ele viu uma clareira e ele se aproximou daquela clareira, passou um pouco mais baixo e indígenas atiraram flechas no avião. Pastor, o senhor não quer ir lá conhecer o local? E eu falei: é para isso que eu estou aqui, meu irmão. E ele falou: o senhor paga só a gasolina. Juntamos o que tínhamos e alguns colegas da nossa equipe ali, entramos no monomotor dele. Ele era um exímio piloto. E aí ele voou conosco ali em direção ao norte, e fomos voando, e num lado estava uma chuva muito grande e não adiantava entrar por ali. Então procuramos no outro lugar onde ele não tinha as coordenadas, mas tinha a direção, e não achamos nada. Voltamos para Santarém, meio desanimado, mas ele falou assim: pastor, aguenta aí, quando eu estiver disponível, aviso o senhor novamente. E aí ele nos avisou: pastor, tal dia dá para o senhor ir novamente? Eu falei: vamos. E aí nós fomos direto naquele lugar onde estava chovendo, naquele dia. E ele falou assim para mim, eu estava sentado na frente, eu achei que era privilégio sentar na frente, do lado do piloto, né? Aí eu descobri que são os gordinhos que são colocados na frente. Aí eu estava do lado dele, aí ele falou: pastor, a autonomia está chegando no limite. Ora, pastor, para a gente encontrar esses indígenas. Naquela época eu sabia só orar de olho fechado. Se eu fechasse os olhos, eu não ia ver os indígenas. Mas mesmo assim eu comecei a orar, porque ele falou: pastor, olha para baixo. Aí eu abri os olhos, olhei para baixo, tinha uma aldeia. E a gente sobrevoa, aí vamos andando, acompanhando o garapé, e aí outra aldeia, 5 aldeias, aí uma lá mais afastada, e a gente aproxima, dá uma volta, e aí os indígenas saem e atiram flechas no avião. E evidentemente elas chegaram só à metade da altura. E aí nós explodimos de alegria e uma linda história começou. E hoje de manhã, para quem estava lá na minha sala, viram o PowerPoint do contato com o povo Zoé. E agora sentado ali, eu falei: gente, começou tudo com o povo Zoé por causa do Hiker. Família Hiker, Davi Hiker, homônimo do pastor Davi. E por isso que estou dizendo que hoje é um dia de emoção muito forte para mim. E eu peço ao Senhor que nos dê um coração atento para escutar a mensagem que o Senhor tem para nós nesta noite. É uma conferência missionária. O Senhor Jesus Cristo disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Está em Marcos capítulo 16, versículo 15. O Filho de Deus, o Deus Filho, Jesus Cristo, o Deus Pai, tinha um único filho e fez dele um missionário. Este único filho, Jesus Cristo, o unigênito do Pai, tem uma única igreja e fez dela a igreja missionária. A razão de ser da igreja é cumprir o propósito do Pai. Não é que a igreja tem uma missão de pregar o evangelho. É o Deus da missão que tem uma igreja para cumprir a pregação do evangelho. Esta é a razão de estarmos aqui. Eu creio firmemente que se não fosse para este propósito, à medida que cada um de nós nos confessássemos a Jesus como Salvador, o Senhor o levaria direto para a glória. Ele fez isto com alguns que foram trasladados para a glória. Elias foi numa carruagem de fogo para os céus. O Senhor pode fazer, Ele não faz, porque nós temos o propósito, o dever único de anunciar o evangelho a todas as pessoas, a mensagem que Ele tem para nós. E lembrávamos de Mateus, preguei ontem,
de Mateus, não, de João, capítulo 12, versículo 21, quando alguns gregos se aproximaram de Filipe e falaram: queríamos ver a Jesus. E eles desejavam ardentemente. E quando o Filipe escutou isto, falou com Marcos, e os dois foram até Jesus. E quando chegaram e falaram para Jesus, Jesus disse: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. E aquilo me impressionou, porque alguns gregos queriam ver a Jesus, e eles pediram para Filipe, e Filipe e Marcos o levaram a Jesus. E Jesus falou: é chegada a hora do Filho ser glorificado. Quando você tem pessoas que querem ver a Jesus, e você tem a Jesus, esses dois sempre estão presentes. Pessoas que precisam de Jesus, o mundo inteiro está cheio deles, que precisam de Jesus, e Jesus está disponível o tempo todo. Se você pedir, Ele está ali. Você pode não ver, mas Ele está ali. Agora, a única pessoa que é novidade nesse meio é quem vai juntar os dois: os que conhecem a Jesus. Filipe e Marcos levam os gregos e juntam os dois. Na hora que juntou os dois, o Senhor fala: o Filho do Homem nesta hora será glorificado. Sabe quando é que o Senhor é glorificado? Quando vidas creem em Jesus Cristo como Salvador. Por isso que Jesus Cristo disse em João capítulo 17, versículo 4: Pai, glorifiquei-te na terra, consumando a obra que me deste a fazer. Nós glorificamos o Pai quando cumprimos aquele que Ele quer que façamos. Mas nesta noite, uma conferência missionária, eu tenho a alegria de apresentar para vocês um evento que aconteceu no ano passado, no dia 26 de agosto do ano passado. É uma história longa, e ela fala de um povo que em 1909, eles começaram a sofrer ataques violentos, porque os seringueiros queriam colher a seringa para fazer borracha. E os seringueiros entraram ali na região de Guajará-Mirim, atrás de borracha, e encontraram um grupo de índios chamado Pacas Novas. O nome deles é Orouari, realmente, mas eles adotaram o nome de uma serra que tem lá perto, chamada Pacas Novas. E os seringueiros entraram na selva, encontraram os índios, e havia batalhas, caramuças, e morreram pessoas de ambos os lados. Até que o próprio governo, o antigo SPI, convidou a Missão Novas Tribos do Brasil para fazer o contato com eles, naquela época. Então, na década de 50, final de 50, foi feito contato com os índios Pacas Novas. Os missionários começaram a aprender a língua. Aquela guerra parou, as mortes pararam. Os missionários aprenderam a língua e, durante 50 anos de labuta, conseguiram traduzir o Novo Testamento para aquela língua que é única. É um tronco linguístico único, é algo fantástico. Não tem outras línguas que são da mesma raiz, do mesmo tronco linguístico. Com o esforço do trabalho missionário, foi traduzido o Novo Testamento. E no dia 26 de agosto do ano passado, foi a entrega do Novo Testamento para aquele povo. Pela primeira vez, eles receberam o Novo Testamento na língua deles. Eu quero passar para vocês um vídeo agora, contando esta história. 5 minutinhos, e vocês poderão ver. Eu espero que já esteja pronto para ser passado. Não estou vendo o pessoal da técnica, mas por favor, pode, se tiver disponível, pode soltar.
Não estamos nesse local aqui por acaso. Estamos aqui alegres, pois temos o Novo Testamento em nossa língua. Por isso estamos aqui. Não estamos aqui por acaso. Estamos muito alegres com o nosso Deus pela sua palavra em nossa língua. Estamos alegres por estarmos aqui para a entrega da Bíblia, que foi um trabalho de todos os missionários. Estamos muito felizes com Deus por nos amar e ter compaixão de nós, indígena. Ele nos deu seu Filho Jesus. É por essa razão que estamos muito felizes. Porque Deus ajudou nossos missionários e eles nos ajudaram também. É por essa razão que estamos felizes. Com a entrega do Novo Testamento através dos missionários que nos ajudaram. Nós não conhecíamos a palavra de Deus e eles nos ajudaram também. A nossa irmã Bárbara
no ano de 22, ela orava: Senhor, não permita que eu faleça antes de eu terminar a tradução. Ela tinha tido câncer, primeiro num seio, foi tratado, depois câncer no outro seio. E aí ela fazia hemodiálise peritoneal. Com tudo isto, ela falou: eu quero concluir, Senhor, me dá vida para que eu conclua essa tradução. Eu fui visitá-la, eu estava numa viagem para a Alemanha e fui visitá-la, e estava na casa deles. Aí chegou um momento, ela monta o tripé, com um saquinho ali de 5 litros de líquido, aí puxa um canudinho, coloca nele, aí acopla aqui do lado, assenta-se na frente do computador, e aquele líquido passaria pelo sangue dela todinho, lavaria o seu sangue e iria para outro saquinho. Ela ficou mais de 4 horas assentada, fazendo a diálise enquanto ela trabalhava na tradução. E eu ficava olhando para aquela irmã, e eu falava: Senhor, a gente tem tudo, e a gente faz tão pouco. Ela orou: Senhor, eu quero terminar. Em setembro de 2022 ela terminou. Foi feita a revisão, e em novembro ela foi para a glória. Ela não viu a entrega do Novo Testamento, a festa, ela não viu, mas ela verá os centenas de pacas novas que dirão: eu creio em Jesus Cristo como meu Salvador, e ela receberá a cada um deles na glória, lá nos céus. Meus irmãos, aqui pertinho, Amapá, eu fui fazer uma visita, levar um missionário para entrar no campo. E quando eu cheguei lá, me receberam no aeroporto, o nosso missionário falou assim: Edu, tem um problema para você resolver aqui para nós. Aí eu falei: é mesmo? Qual é o problema? Ele falou: é que eu falei para o cacique da aldeia dos índios Onhampi que o José Lira e a Adélia, o casal que estava chegando, ia trabalhar lá na aldeia de baixo. Aí o cacique era da aldeia de cima, falou: não, ele vai para a aldeia de cima. Aí o Silas falou: não, está tudo certo, ele vai para a aldeia de baixo. Não, ele vai para a aldeia de cima. E começou uma discussão. Aí o Silas falou: olha, o Edu está chegando aí, ele vai resolver esse problema. Eu falei: você é amigão mesmo. Aí eu perguntei: qual é o nome desse cacique? Aí ele falou: Matapi. Aí eu pensei: Matapi, Matati, Matamim, é a mesma coisa. E eu vou para a aldeia encontrar com ele? Aí no outro dia, pegamos um carro, viajamos até a Serra do Navio, passamos pelo Metal Norte, chegamos numa aldeia chamada Aramirã. E eu fiquei com receio de descer do carro e encontrar o Matapi. Os índios se aproximam, aí o colega fala: ô Edu, já está tudo pronto na voadeira. Eu entro na voadeira e a gente viaja umas 4 horas até chegar na aldeia de baixo. Lá estava o José Lira e a Adélia, mais um casal, Daniel e Márcia Escurim. E os 4 estavam ali, apresentamos para a comunidade, foi uma alegria, passamos 4 dias com eles, e aí a gente retorna. Retornamos, chegamos em Macapá, eram as 4 horas da tarde, e o meu voo de volta seria de madrugada. Ali o voo é só de madrugada, né? E estava esperando, aí o Silas fala assim para mim: Edu, vamos ali na casa do índio? Falou: vamos na casa contra a Índia comigo mesmo. Aí vamos lá. Quando eu chego lá, era um galpão enorme, índios de várias etnias. E aí você entra, todo mundo olha para você. É claro, você está ali estranho, diferente. Aí eu estou ali, todo mundo olhando. Mas no canto direito tinha um baixinho, cabelo comprido, parecia o Mike Tyson, assim, bem troncudinho. E ele me encarava. E aí eu olhava para ele, e ele estava me encarando. Aí eu desviava os olhos, passava porque ele estava me encarando. Aí eu falei: pronto. Aí passa porque ele veio na minha direção. Ele não me cumprimentou, não perguntou meu nome. Ele disse o seguinte: onde o José Lira vai,
Eu falei, oh não, é o Matapi. E era ele mesmo. Aí começou uma discussão ali. Conversa, vai para a aldeia de baixo, vai para a aldeia de cima. E eu falava, não, ele vai para a aldeia de baixo. Lá. E aí ele não aceitava, aí ele estava lutando, porque ele queria que o José Lira fosse para a aldeia dele, a aldeia de cima. E aí eu falei, olha, nós nunca deixamos um casal de missionários sozinho numa aldeia. A gente sempre manda de 2 em 2, porque foi assim que Jesus mandou. E quando um deles fica doente, o outro continua atendendo vocês. Quando um vai para a cidade, o outro continua na aldeia. É por isso que tem que o José Lira vai ficar com Daniel. Aí ele entendeu. Ele entendeu, na mesma hora que ele entendeu, ele abaixou a cabeça, triste, balançou seus longos cabelos negros e disse o seguinte: eu sou um desgraçado mesmo. Não tem missionário para minha aldeia. Aí naquela hora eu vi que a luta dele é porque ele queria um missionário na aldeia para pregar o evangelho. E ele de cabeça baixa, ele não viu. Quando eu chorei na frente dele. Porque eu queria ser 2. Eu queria me dividir para que ele tivesse um missionário na aldeia dele. E lá eu comecei um dilema, eu comecei a perguntar, por que não há mais missionários? Por que um indígena incrédulo pergunta, diz, eu sou um desgraçado mesmo, não tem missionário para minha aldeia? Por quê? Aonde estão os missionários? Por isso, ao vir para cá, participar dessa conferência Semear, o meu coração pula de alegria, porque eu antevejo ao fato de que pessoas poderão se decidir e dizer, eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus para anunciar o Evangelho, aonde o Evangelho nunca foi anunciado ainda. Eu quero ser um missionário. Por que faltam missionários? Há um versículo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 34. Eu estou mudando totalmente a mensagem por causa do tempo. 1 Coríntios 15, 34. Está escrito assim. Se você puder, abra a sua Bíblia. Principalmente se for atualizada. Se vocês costumam projetar, projeta 1 Coríntios 15, versículo 34. Tornai-vos a sobriedade como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Esse texto está em 1 Coríntios 15, quando Paulo, escrevendo, inspirado pelo Espírito, fala sobre a ressurreição, fala sobre a vitória da vida sobre a morte, fala sobre o fato milagroso de que nós ressuscitaremos com Ele. Ele fala sobre isso, e no meio de tudo isto, aparece o versículo 34. Tornai-vos a sobriedade como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. A palavra tornai-vos a sobriedade como é justo, a frase como é justo e não pequeis, ela é muito importante nesse texto, porque quando Paulo diz, inspirado pelo Espírito, tornai-vos a sobriedade, ele está dizendo que a igreja era sóbria e deixou de ser sóbria. E Paulo exorta, volte à sobriedade, converta-se à sobriedade, volte à sobriedade. Precisava voltar à sobriedade. E ele diz, não ser sóbrio é pecado. Tornai-vos a sobriedade como é justo e não pequeis. Paulo está dizendo para aquela igreja que ela não estava sóbria. O que é uma pessoa não sóbria? O que uma pessoa não sóbria faz? O exemplo mais perto de nós é de um embriagado, de um bêbado. O bêbado não sóbrio,
ele não sabe o que faz. Ele não sabe para onde está indo. Ele desviou-se do propósito. É muito interessante uma pequena historinha de um bêbado que estava numa das esquinas com a chave na mão. Aí alguém falou: o que você está fazendo? Ele falou: eu estou esperando a minha casa passar para eu abrir a porta. O bêbado perdeu a noção de onde está, do que está fazendo, do que está sentindo. Este é o exemplo mais claro de uma pessoa não sóbria. E Paulo diz para aquela igreja: tornai-vos a sobriedade, volte a ser sóbrio. Agora, como é que Paulo sabia que aquela igreja não estava sóbria? Por causa da próxima palavra, ou frase: porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Enquanto houver pessoas que não têm conhecimento de Deus, eu não estou falando de que não tenha se convertido, eu estou dizendo que não tenha conhecimento, nunca ouviram, não escutaram, não conhecem a respeito desse Deus verdadeiro. Enquanto houver pessoas que não têm conhecimento de Deus, é porque a igreja não está sóbria. É porque a igreja não está fazendo o que devia fazer. É porque a igreja perdeu o sentido, a razão de ser. Ela fez de tudo. Se você olha a história da igreja, desde quando ela nasceu, você percebe que ela passou por todos os processos inimagináveis. Ela já se envolveu em política, já se envolveu em reinados, já se envolveu em guerras, já se envolveu na ciência, já se envolveu em tantas coisas, está em tantos lugares, mas não fez a única coisa que está aqui para fazer, que é anunciar o Evangelho, até que todos escutem que Jesus Cristo é Salvador. Enquanto houver pessoas que não tenham escutado do Evangelho, é porque a igreja não está sóbria. Certo irmão, um rabino, ele se converteu, e ele contou essa história, eu escutei dele. E aí ele diz que ele estava em Orlando, nos Estados Unidos, e ele foi encontrar-se com um famoso comediante americano que ele tinha evangelizado, e aquele comediante tinha se convertido. E encontraram na mesma igreja. E quando ele estava lá, o pastor começou a pregar, e ele viu o pastor muito esbelto, muito simpático, e ele pregava com tanta eloquência, falava para lá e para cá, mas ele assentado, ele começou a perceber: eu não estou entendendo o que ele está falando. Ele fala de muitas coisas, ele não tem uma linha, ele não está seguindo, e aí ele falou e terminou o culto, todo mundo bateu palma e toda aquela coisa, e ele ficou frustrado. Aquele comediante falou com ele o seguinte: olha, agora nós vamos num restaurante aqui, e você vai comigo. Quando chegaram lá, passa um pouquinho, o pastor chega com a esposa e com os filhinhos. Aí ele ficou surpreso. Não, ele também foi convidado. Aí estavam lá à mesa, e ele doidinho para perguntar para o pastor o que o pastor fez naquela manhã, aquele tipo de mensagem. Aí o pastor fala assim: o senhor gostou da mensagem hoje de manhã? Aí ele falou: olha, eu já cheguei numa idade que eu posso falar muitas coisas. E falou para ele assim: olha, eu não entendi, você foi para lá e para cá, e você não foi objetivo. Aí ele falou: o senhor não conhece minha igreja, eu não posso ser objetivo, eu tenho que falar coisas que o pessoal se agrada. Aí eu vou para lá e para cá, se eu falar, alguns vão embora. Aí ele falou assim: não, então você não é uma igreja, você é um clube. Você leva as pessoas para agradar as pessoas e não para agradar a Deus. Há muitas igrejas que transformaram-se simplesmente em clube. Elas perderam a sobriedade, e elas precisam retornar à sobriedade, porque há alguns que não têm conhecimento de Deus.
E, irmãos, isto é muito, mas simplesmente muito sério. Se você abre a sua Bíblia, em 2 aos Tessalonicenses, ninguém gosta desse texto. Se eu perguntar para vocês, quantos já ouviram esse texto? Quando eu digo ninguém, eu estou generalizando, tá? 2 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo 8, está escrito assim: ele pune... Vou começar do versículo 7. Ele fala: e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7. E a nós também. Isto acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com os anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Em outra versão diz que o Senhor virá como chama de fogo. E ele diz: ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Não conhecer a Deus significa perdição eterna, condenação eterna. E ele disse: tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequei, porque há alguns que ainda não têm conhecimento de Deus. Quem são esses que não têm conhecimento de Deus? E quem são esses que não obedecem ao Evangelho? É muito interessante que ele fala de 2 grupos, mas ele diz que esses 2 grupos sofrerão a mesma punição. Não sei se é a mesma intensidade, mas a mesma punição. E ele fala dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho. Os que não obedecem ao Evangelho são aqueles que ouviram a mensagem do Evangelho e não creram, não se converteram. Eles, por razões muitas, não obedecem ao Evangelho. Meus queridos visitantes que aqui estão, a palavra de Deus é muito séria com relação a isto. Não existe amigo do Evangelho. Ou você obedece o Evangelho e é salvo, ou você não obedece e você continua perdido. Quem não obedece o Evangelho tem a condenação declarada pelo Senhor Jesus Cristo. Não é que será condenado. A palavra de Deus diz que já está condenado. E só muda o seu estado quando crê no Evangelho e faz com que, da mesma forma que esses que foram batizados hoje fizeram, eu creio em Jesus Cristo como meu Salvador. Isto é obedecer o Evangelho, isto é crer na mensagem. E aqueles que não conhecem a Deus são aqueles que nunca ouviram a mensagem uma vez sequer. Mas a palavra de Deus é muito clara, que diz que ambos sofrerão eterna perdição, banidos da presença de Deus. Isto é muito interessante. O inferno não é terrível porque lá está Satanás e os seus demônios, que lá está o fogo que não se apaga, o bicho que não morre. O inferno é terrível não por causa destas coisas. O inferno é terrível porque Deus não está lá. Deus não está presente, é banido da presença do Senhor eternamente e não sairá de lá nunca mais, porque rejeitaram a salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. O céu, por outro lado, ele não é lindo por causa das ruas de ouro, das janelas de cristais e de toda aquela beleza do sol que não se põe, da luz que é constante. O céu não é lindo por causa disso. O céu é lindo porque Jesus está lá, porque Deus está lá, e todos os santos, todos os profetas, todos os apóstolos e todos vocês que foram batizados hoje. Eu imagino vocês andando nas ruas de ouro. Eu imagino vocês naquele lugar.
Mas vocês não vão ficar impressionados com aquilo. Vocês estarão lá e falarão assim: eu quero ver o meu Salvador. Eu quero chegar onde Ele está. O céu é lindo por causa disto. Porque o Senhor Jesus está lá. E a palavra de Deus diz que é claramente, é visível, que há pessoas que não conhecem a Deus e que não obedecem ao Evangelho. E que essas pessoas precisam ouvir esta mensagem da salvação. Por isso Paulo escreve em Coríntios: tornai-vos a sobriedade como é justo e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para a vergonha vossa. Esta última frase, ela mexe com os nossos corações. Isto digo para a vergonha vossa. Esta palavra só aparece 2 vezes no Novo Testamento, vergonha. E aqui, ela significa o seguinte: quando você olha para o espelho e o seu rosto está distorcido, desfigurado. E esta vergonha, ela vem sobre nós, porque você tem o privilégio e a oportunidade de anunciar a mensagem e você não anuncia. E isto será cobrado de você. Um dia chegaremos na glória e nós prestaremos conta daquilo que fizemos ou que deixamos de fazer. E diz que haverá muita lágrima. E eu fico imaginando que estas lágrimas será porque eu podia ter pregado o Evangelho e não preguei. E haverá vergonha diante do Pai, que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Vergonha perante o Filho, que morreu na cruz do Calvário, e nós cremos, mas não obedecemos. Vergonha diante do Espírito Santo, que nos capacitou com o Evangelho, com o Espírito, para anunciar o Evangelho, e nós não o fizemos. Vergonha diante do propósito que Deus tinha para a nossa vida, e nós não cumprimos o propósito dele. E finalmente, vergonha diante daqueles que poderiam ter ouvido o Evangelho através de cada um de nós e não ouviram. A palavra de Deus diz que nós julgaremos o mundo. Eu tremo diante disto. Eu posso estar completamente equivocado, mas nós julgaremos os perdidos. Você pode imaginar alguém que você podia ter pregado o Evangelho e você não pregou, e você verá ele indo para a condenação eterna? Como é que o nosso rosto se quedará diante disto? Vocês sabem que daqui 9 anos o Evangelho completará, a história de Cristo completará 2000 anos. Vai ser um momento significativo. Tem várias instituições ao redor do mundo que estão preparando para fazer uma festa em 2033. 2000 anos do Evangelho. Eu imagino a alegria de todos nós. Mas ao mesmo tempo, eu fico pensando no final desse versículo. O apóstolo Paulo diz: isto digo para vergonha vossa. Mas aí a gente precisa pensar naquela igreja. Era a igreja de Corinto. Quantos anos aquela igreja tinha de existência? Se você pega o nascimento de Cristo até a sua morte, foram 33 anos. Ele morreu com 33 anos. 50 dias depois da sua morte, aconteceu o Pentecostes. No Pentecostes, a igreja nasce. A igreja nasceu no ano 33 da nossa história. Esta carta que Paulo escreve, ele escreveu no ano 55. Eu estou aqui
ajustando as datas, embora o calendário gregoriano e outros tenham diferença, mas estou dizendo 33 e 55 para nos ajudar. A igreja de 1 Coríntios nasceu no ano 55. 55 menos 33 dá 22 anos. A igreja só tinha 22 anos. Não tinha computadores, não tinha toda esta tecnologia, não tinha aviões, não tinha carros, não tinha motos, não tinha jet ski, não tinha absolutamente nada. Aquela igreja, ela estava ali, andavam a pé, de camelo, de jumentos, andava com barcos de vela ou de remos. Eles não tinham absolutamente nada. E aquela igreja, para aquela igreja, Paulo diz: tornai-vos a sobriedade como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Para aquela igreja nestas condições, pobre, sem recursos, sem tecnologias, sem treinamento, sem capacitação, sem celular. Aí eu fico pensando, vamos comemorar 2000 anos de cristianismo, e o Joshua, pastor, o Joshua Projeto diz que há 1900 línguas sem um versículo sequer traduzido. 1900 línguas. Existe, as estatísticas dizem que 1/3 do mundo ainda não ouviu do Evangelho. 1/3 do mundo, menos 9 bilhões, você tem aproximadamente 3 bilhões de pessoas que nunca ouviram o Evangelho. Eles sabem do ocidental, do ocidente, eles sabem dessas coisas, mas nunca ouviram o Evangelho. Aí se para aquela igreja de 22 anos, Paulo diz: isto digo para vergonha vossa, o que ele diria para uma igreja de um cristianismo de 2000 anos depois, com toda a tecnologia que nós temos, com todos os recursos, e o Evangelho ainda não chegou em todos os lugares. A palavra vergonha não é o que nós merecemos. A pena santa de Paulo não escreveria o que nós merecemos. Por isso, tornai-vos a sobriedade como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Agora, meus queridos irmãos, depois do que eu vi hoje, e eu vi, evidentemente, esta igreja tem feito o que tinha que fazer, tem trabalhado o que tinha que trabalhar. Mas eu me lembro de Napoleão Bonaparte, quando conquistou uma grande batalha. Ele chegou para os seus soldados e disse: vocês são heróis. Vocês caminharam com pés descalços, pisando na neve. Vocês carregaram pesos enormes, estando esfaimados. Vocês suportaram todas as lutas e ganharam a guerra. Vocês são heróis. Porém, diante do mundo a conquistar, isto é apenas o começo. Meus queridos irmãos, vendo e ouvindo o que eu vi só no dia de hoje, eu digo sem receio: vocês são heróis. Porém, diante do mundo para conquistar, tornai-vos a sobriedade como é justa, e não pequeis. Há muito a ser feito nos dias que antecedem para nós. Esta festa que vocês fizeram hoje é para a honra e glória do Senhor. O que vimos e ouvimos é lindo demais e merece ser contado em todo lugar. Mas não descansem, porque
O desafio que temos pela frente é muito além daquilo que nós fizemos e daquilo que vocês fizeram. E vocês têm toda a capacidade para fazer muito mais. E quando o pastor Paulo me convidou, e eu falei: Paulo, pastor, nós precisamos conversar. O Pará é muito grande. O Pará tem necessidades. E eu olho para a primeira igreja batista de Belém como a igreja que poderá liderar um movimento para alcançar as 55 etnias no estado do Pará. Não se preocupe com os outros estados, preocupe com o Pará. Se vocês alcançarem todas as etnias indígenas, os povos quilombolas e os ribeirinhos, e fazer aquilo que eu vi hoje de manhã, abrindo novas igrejas, vocês estarão fazendo aquilo que precisa ser feito e que deve ser feito, e vocês o farão, porque o Senhor está com vocês. Não descanse nos louros, trabalhe arduamente, alegremente, fazendo aquilo que vocês têm que para fazer daqui para frente. Eu quero escutar notícias lindas. Fiz vários contatos tão abençoados hoje, e eu quero escutar daquilo que Deus tem feito nessa igreja. Ao encerrar, eu tenho uma palavra para os visitantes. Muitos de vocês, ou todos vocês, viram o batismo que foi feito dessas 39 pessoas. Momento singular, momento lindo. O pastor Davi foi muito enfático e assertivo quando ele disse: quanto a você? Quanto a você? Se você ainda não disse: eu creio em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, não saia deste recinto sem dizer esta palavra. Pense no que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário por você, e o receba como teu único e suficiente Salvador. Eu não posso fazer isso para você, embora eu queira. Eu não posso confessar por você, porque não adianta. É só você que dará conta da sua alma. Nem o pai dará conta da alma do filho, nem o filho dará conta da alma do pai. É individualmente. Então você, nesta noite, aceite a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E quem sabe na próxima festa você será um daqueles que descerá as águas do batismo, confessando a Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Isto é honrar a Deus, isto é glorificar o Senhor, e só você pode fazê-lo. Ele na cruz do Calvário morreu por você, e Ele quer te salvar, e é tempo de fazê-lo. Mas como nós lemos em 2 Tessalonicenses, virá o dia que Ele voltará em chama de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho. Não permita que esse dia chegue na tua vida. Antes que esse dia chegue, creia em Jesus Cristo como o teu único e suficiente Salvador. Não creia por medo, embora Ele tenha que estar presente. Não creia porque você quer mudar de vida, embora isso aconteça. Creia porque Jesus é real, porque Ele é verdadeiro, porque Ele é único. Creia nele porque Ele é o nosso bendito Salvador. Que Deus os abençoe ricamente a igreja. Que Deus faça caminhar a jornada que Deus tem para vocês. Quanto ao Matapi, que ele disse: desgraçado homem que sou. Eu sou um desgraçado mesmo, porque não tem missionário para minha aldeia. Ele voltou para sua aldeia. Aí um dia o neto dele foi assistir os estudos que os missionários estavam dando, e ele ouviu o estudo. Ele creu em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, e ele voltou para a aldeia de cima e pregou o Evangelho para o seu avô Matapi. Matapi, até onde eu sei, nos seus últimos momentos de vida, ele creu em Jesus Cristo como Salvador. Mas nós não queremos
ouvir mais matapis por aí afora, sem conhecer o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos a resposta para um mundo que clama, e a gente não pode deixar passar essas oportunidades. É hoje, é agora. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Há 2 anos atrás eu estava em Nova York, numa reunião na ONU, e na parte da manhã nós visitamos ali os prédios da ONU, e na parte da tarde, aí a gente iria almoçar, e na parte da tarde a gente voltaria. E quando a gente estava indo, isso foi em maio de 2022. E quando nós estávamos indo para o restaurante, éramos 120 pessoas de 40 países diferentes. E quando nós estávamos indo para lá, para um restaurante que fecharam para a gente, contrataram o restaurante antes, eu vi um senhor sozinho do meu lado. Assim, eu fui conversar com ele, falei em espanhol com ele, porque ele parecia espanhol. Aí ele me respondeu em inglês que ele não entendia espanhol. Aí eu perguntei para ele de onde o senhor é. Aí ele falou: eu sou da Palestina, eu nasci em Belém. Aí eu falei: interessante, seja bem-vindo. Aí ele agradeceu. Aí eu voltei para onde estava minha esposa, nós continuamos caminhando, entramos no restaurante. Tudo certinho, era marcada as cadeiras, assim, a quantidade de cadeiras, a única cadeira vazia estava do meu lado. E ele vem e assenta do meu lado. Aí aquele senhor pergunta para mim: qual é o seu papel nesse congresso? Aí eu falei: o meu papel, eu vou pregar amanhã, no último dia. Aí ele falou: se eu pedir algo para o senhor faz para mim? O senhor promete que vai fazer? Aí eu falei: o que é? Ele falou: não, promete primeiro. Eu falei: não, o que é? Ele falou: promete. Ele insistiu 4 vezes. Aí eu falei: mas o que é? Ele falou assim: amanhã, quando o senhor estiver pregando, o senhor pode dizer o seguinte: vão pregar o evangelho na Palestina também. Aí eu falei para ele: eu farei isso. Ele falou: não, o senhor promete? Eu falei: eu prometo, eu vou fazer isto. Na hora que eu falei, eu vou fazer, 2 lágrimas desceram no olho daquele homem na minha frente. Aquele me constrangeu. Eu sou um homem muito emotivo, mas aquele me constrangeu. Ele era um estranho, eu não conhecia. Aí eu virei para minha esposa para recuperar o fôlego, e conversando com ela, quando eu volto, a cadeira estava vazia. Aí eu olho, aí eu vejo saindo, e ele foi embora. Ele tinha me dado o cartãozinho dele, eu tenho um cartãozinho dele. No outro dia, quando eu fui pregar, eu falei: é fácil dizer, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, mas como eu prometi, eu vou cumprir. Ide pregar o evangelho na Palestina, vá pregar o evangelho na Palestina também. Isto foi em maio de 2022. Poucos meses depois, a guerra na Palestina começou. Hamas atacou Israel. Israel revidou. Não entro no mérito da guerra em si, mas mais de 40 mil pessoas já morreram. E eu não tenho notícia daquele palestino. Quantos morreram sem ouvir o evangelho? Não deu tempo para ir até eles. Porém, hoje à noite, você está ouvindo o evangelho. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Não deixe para depois. Eu guardo isso no meu coração. Eu lembro dessa história. Eu falo: por que não foram missionários pregar na Palestina? Eu sei que tem missões na Palestina, mas me impacta o fato, depois daquele homem ter falado isto, mais de 40 mil pessoas já morreram, e muitas delas nunca ouviram o evangelho. Hoje à noite, creia em Jesus Cristo como teu único Salvador. Faça a tua decisão agora. Não deixe para depois. Você não sabe quando a guerra virá. Você não sabe quando a morte chegará para você. Você não sabe quando você vai partir. E se você o fizer sem ter recebido a Jesus Cristo como Salvador,
você vai para aquele lugar onde Deus não está presente. Mas se você fizer, você vai para a glória. E você vai encontrar todos esses que foram batizados hoje. E você vai falar, eu estava naquele culto, quando você foi batizado. E hoje eu estou, porque eu criei em Jesus Cristo naquela noite. Criei em Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. E que Deus o abençoe ricamente. Amém. Pastor, com a palavra.